Olá, alunos! Hoje a nossa aula vai ser sobre distância entre pontos. Sejam dois pontos A igual a x1, y1 e B igual a x2, y2. Observem que a gente escolheu pontos ao acaso, qualquer ponto. Não necessariamente escolhemos um ponto em questão. Marcando no nosso plano cartesiano, no nosso plano R2, como a gente aprendeu na aula passada, x1, y1, x2, y2, ou seja, a gente tem esse ponto aqui que é o x1, y1 e esse ponto que é o x2, y2. A gente quer saber a distância entre eles, como calcular a distância entre eles. A gente tem uma ferramenta muito boa que a gente pode usar o Teorema de Pitágoras para calcular a distância entre esses dois pontos, o que nos dará a fórmula de calcular a distância entre pontos. Então a gente quer calcular a distância entre esses dois pontos. Então vamos usar o Teorema de Pitágoras. Vamos ver o seguinte. Se eu tenho um ponto x1 e y1, que é esse aqui, x2, y2, que é esse aqui, eu quero calcular a distância, se eu traço uma reta que vem do ponto x1 ao ponto x2, eu obtenho um tamanho x2 menos x1, onde eu pego o maior menos o menor, é o tamanho dessa reta. E se eu pego e traço outra reta que vem de y1 a y2, eu tenho um tamanho de y2 menos y1, o maior menos o menor. É o tamanho dessa reta. O que a gente transformou aqui? A gente conseguiu achar um triângulo retângulo, onde aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, porque essas duas retas que a gente traçou são perpendiculares. Logo, como a gente tem esse tamanho x2 menos x1 e esse tamanho y2 menos y1, e essa distância que a gente chamou de distância D, a gente pode calcular o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual a isso. Se eu pego esse 2, que está aqui como expoente, passo para o outro lado, a gente acaba obtendo uma raiz. E como é distância, a gente tem que a raiz vai ser positiva, não vai ter aquele mais ou menos, porque é uma distância, então não existe distância negativa. Então a gente acaba tendo aqui D, que no caso a gente definiu como distância, é igual a raiz de x ao quadrado, de x menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Ou seja, se a gente tem dois pontos distintos e quer calcular a distância entre eles, é só a gente pegar o segundo ponto x menos o primeiro ponto x elevar ao quadrado, o segundo ponto y menos o primeiro ponto y elevar ao quadrado e colocar tudo na raiz. Aí a gente consegue achar a distância, no caso, essa fórmula. Até uma próxima aula.